Várias pessoas estavam em uma festa até que começaram a aparecer diversos bonecos assassinos e um deles socou um pivete até ele virar Maria Mori. Na hora do desespero, um dos homens arremessou a churrasqueira embrasada nos bonecos e isso transformou vários deles em cinzas e o sujeito teve uma breve sensação de vitória. Ele só não podia imaginar que um dos bonecos bizarros apareceu bem atrás dele e o coitado ficou congelado de medo e até deixou o pegador de churrasco cair no chão. O boneco não perdeu tempo e começou a macetar o homem brutalmente forte até que doces começassem a cair de seu corpo misturados em meio ao sangue da vítima. Como em todo lugar tem uma vizinha fofoqueira que vigia a vida dos outros, a mulher da casa da frente estava observando tudo da janela enquanto se tremia inteira com o telefone na mão. Ela explicou para a emergência que tinha algo massacrando seus vizinhos, mas ela não sabia bem o que era. A filha da vizinha até perguntou o que eram aquelas coisas, mas a mulher apenas ficou paralisada ao observar que aqueles bonecos canalhas tinham parado toda a fúria no jardim e de repente todas elas se viraram e começaram a encarar a casa dela. A filha da mulher mal falou que parecia que os bonecos estavam vendo elas e todos começaram a marchar em direção à casa delas. Claramente aquelas não eram lembrancinhas comuns e a Fundação SCP identificou essas entidades como SCP-956. Essa anomalia se assemelha a uma pinata típica e muitas vezes assume a forma de um quadrúpede não identificado. Enquanto sua aparência interna imita a aparência de papel machê, as pesquisas revelaram que sua composição inclui cola, açúcar e um tipo não identificado de pele humana. O SCP-956 é notavelmente resistente a danos, porém é vulnerável ao calor dos tiros e às chamas. A entidade permanece passiva sob condições normais, mas é ativado quando um humano com menos de 12 anos entra em um raio de 5 metros por mais de 7 segundos. Logo em seguida a criança fica paralisada em sua posição atual e fica incapaz de se mover ou falar, além de seus olhos começarem a se mexer descontroladamente. O SCP-956 então se aproxima da vítima e espanca o coitado até abrir um buraco em seu corpo por onde começam a sair vários doces que foram identificados como SCP-956-1. O espancamento é repetido por todas as outras vítimas imobilizadas antes de retornar ao seu estado passivo. Uma vítima pode ser removida do alcance do SCP-956 caso seja encontrada antes do espancamento e após ser movida para 12 metros de distância. Esse boneco maldito volta a ficar parado. No entanto, a vítima continua permanentemente imobilizada sem mostrar qualquer sinal de recuperação e as autópsias dos corpos revelaram desidratação severa ao ponto de que sua pele se torne quebradiça. O doce SCP-956-1 também começa a brotar nos órgãos da vítima e a quantidade de doces produzido está relacionada ao tempo que a vítima passou dentro do raio da entidade. Os efeitos do doce são diferentes dependendo da idade de quem os consumam e humanos com 12 anos ou mais apresentam convulsões dentro de 3 minutos com grandes chances de parada cardíaca e a taxa de sobrevivência de apenas 35%. Já os animais apresentam esses mesmos efeitos independente da idade. No entanto, as crianças abaixo de 12 anos ficam paralisadas na frente do boneco e começam a sofrer uma transformação em 3 estágios que consistem em uma rápida perda de cabelo, surgimento de papel pelo corpo e uma completa reestruturação completa dos ossos e músculos. Tudo isso ocorre em aproximadamente 9 minutos até que a vítima se torne uma instância de SCP-956 e todas elas exibem características idênticas. Esse processo é fatal e a taxa de sobrevivência é de 0%. No início essa entidade foi classificada como seguro, mas foi promovido para Euclides após seus comportamentos bizarros que são um risco para a raça humana. Todos os amigos do Bob Esponja foram brutalmente mortos durante a invasão da fenda do biquíni e o calça quadrada ficou completamente arrasado. Ele ficou com tanta raiva que jurou que iria vingar todos os seus amigos e imediatamente pegou uma arma e foi em direção à âncora do barco e começou a subir até a superfície. Porém, antes que ele conseguisse chegar até o final, um dos mergulhadores cortou a corrente e o Bob Esponja caiu de volta no fundo do mar. Tudo o que restou foi a destruição na fenda do biquíni e a cidade ficou completamente arrasada. Os sobreviventes que sobraram estavam lutando para se manter e para piorar ele ainda teve que enterrar todos os seus amigos. Porém, o Bob Esponja não desistiu de revidar aquela agressão e a primeira coisa foi ir até o balde de lixo para ver se o Plankton teria algo escondido em seu laboratório que ele pudesse usar em sua vingança. Ele então descobriu que o Plankton tinha desenvolvido um soro que permitia com que as criaturas marinhas respirassem fora da água e imediatamente ele decidiu que usaria aquela nova invenção para levar a vingança até os mergulhadores que os atacaram. Porém, o Bob Esponja sabia que não poderia fazer isso sozinho e ele iria precisar de ajuda. Imediatamente ele começou a montar uma equipe com os sobreviventes e usou a dor da perda de seus entes queridos para que todos se juntassem a ele para que se vingassem seus entes queridos. Ele planeja fazer uma missão furtiva que envolveria todos eles subindo silenciosamente até o barco e matando todos. Logo em seguida ele distribui o soro para os membros da equipe e eles começam a se preparar para invadir o barco dos mergulhadores. Ele chega a fazer um discurso motivacional para sua nova equipe e assim que estava tudo pronto eles foram até o barco silenciosamente. Um mergulhador que estava do lado de fora foi o primeiro a morrer e eles conseguiram entrar sem que ninguém percebesse e foram pegando aqueles mergulhadores miseráveis totalmente distraídos e com as calças nas mãos.
mãos. Mesmo levando em consideração o tamanho reduzido do Bob Esponja e de seus amigos, eles incrivelmente estavam conseguindo matar diversos mergulhadores que nem mesmo eram capazes de ver o que estava os atingindo. Felizmente eles conseguiram acabar com a raça de todos e até foram capazes de destruir o barco dos mergulhadores. Porém, algumas horas depois, um outro sujeito que fazia parte da equipe chegou e encontrou o barco completamente destruído e imediatamente ele solicitou reforços. Já na fenda do biquíni, o Bob Esponja e seus amigos tinham se reunido para fazerem uma festa de comemoração por terem vingado seus entes queridos, e mesmo que isso não os trouxessem de volta, eles estavam se sentindo bem melhores com a vingança bem sucedida. O Bob Esponja até faz um discurso dizendo que hoje eles descansariam, mas amanhã eles lutariam de novo. Porém, ele nem teve tempo de terminar e eles já sentiram um grande impacto do lado de fora. Assim que eles saíram para olhar o que estavam acontecendo, os pobres coitados ficaram em choque ao perceber que diversos barcos tinham chegado até a fenda do biquíni e agora tinham vários mergulhadores se aproximando para acabar com a raça das criaturas marinhas. O desespero foi tão grande que nesse momento o Bob Esponja se pergunta: nós vamos ver o segredo obscuro por trás da ganância do Sr. Sirigueijo. Tudo começou com Lula Molusco miseravelmente em sua casa, dizendo que seus amigos iriam rir da cara dele caso vissem sua situação, pois todo aquele papo de maestro de clarinete, um pintor de classe mundial e um dançarino vencedor de um campeonato não passou de sonhos fracassados, pois tudo que ele conseguiu fazer foi ser escravizado pelo Sirigueijo na parte baixa da cidade. Ele relata que gostaria de sonhar acordado, para poder chegar em casa e se sentar para relaxar com jazz suave na TV. Porém, ele não podia pagar por mais nenhum luxo, já que até sua luz foi cortada semana passada porque ele não tem mais como pagar. Nem mesmo suas algas marinhas preferidas poderiam mais ser consumidas, e no silêncio da noite ele começa a pensar em algumas ideias. Ele se pergunta como ele e o Bob Esponja fazem todo o trabalho do Siri Cascudo, e por mais que ele odeie admitir, o Langue-Botas do Bob Esponja sem cérebro faz mais do que qualquer um para manter aquele lugar vivo. Com ambos dando 12 horas de seu dia, 6 dias por semana limpando convés, esfregando os banheiros e lidando com viciados por comida e ganhando apenas 5% do lucro para dividir entre os dois. Ele então fala que não vai mais se permitir ser explorado pelo Sr. Sirigueijo e vai procurar saber para onde está indo todo o dinheiro. Durante a noite, o Calamardo atravessou a cidade até a casa do Sirigueijo e fala que aquela âncora era uma mansão comparada com a casa dele. Porém, quando ele vai bisbilhotar, percebe que o Sr. Sirigueijo e sua filha Pela ainda estavam acordados até tarde. Ele percebeu também que não era o único que estava espionando, pois conseguiu ver o Patrick atrás de algumas algas. Watching Pearl shower in all her father's wealth, but it was clear he didn't have the brains to see through his perversions at the real prize. Porém, ele era idiota demais para perceber toda a riqueza que estava dentro da casa, além de observar a Perla tomando banho. Assim que todos foram dormir, o Lula Molusco passou pelo jardim da frente e escorregou pela janela que alguém esqueceu de fechar. Slithered in through a window that someone forgot to close all the way, and just like that. Para não ficar muito grande, vamos ter que dividir em duas partes. Assim que todos foram dormir, o Lula Molusco passou pelo jardim da frente e escorregou pela janela que alguém esqueceu de fechar. E logo ao entrar, ele já encontrou um punhado de moedas de ouro e tratou de pegá-las imediatamente. Porém, ao caminhar para a sala de estar, se deparou com o Sr. Sirigueijo dormindo no sofá. Ele então tira a conclusão de que o quarto do Sirigueijo estava tão cheio de salários roubados que ele estava até sem espaço para deitar em sua cama. Porém, ao chegar até a porta, ela estava trancada. Ele então espia pelo buraco da porta e confirma que o quarto estava lotado de ouro. Just to confirm it was worth breaking into. They were waiting just on the other side, and all I had to do was pick that lock. Ele então decide arrombar a porta usando seu nariz, já que o buraco da fechadura era bem largo. A cada movimento ele fica mais nervoso, com medo do Sr. Sirigueijo acordar, mas depois de um tempo ele acaba conseguindo abrir a porta. After enough finagling, I opened it. At last, all the money I could carry was mine for the taking. I opened my bag. Ele pega sua bolsa e começa a pegar o máximo de moedas de ouro que poderia carregar. Ele relata que pode ter demorado, mas depois daquela noite sua vida iria mudar para sempre e ele estaria pronto para viver seus sonhos. Ele só não esperava que o alarme do quarto iria começar a tocar. But then, out of nowhere, my dreams came crashing down as the loudest alarm in the ocean started blaring over my head. Nesse momento, ele relata que viu seus sonhos desabarem ao escutar aquele barulho. Ele então bateu a porta e ficou preso do lado de dentro do quarto. O Sr. Sirigueijo manda ele sair do quarto e largar aquele ouro, mas o Calamardo não concorda com as exigências do crustáceo. O Sirigueijo então revela que o Lula Molusco não estava entendendo, pois aquele ouro não era de nenhum deles. De repente, a casa toda começou a tremer e no desespero, Lula Molusco
brusco quebrou a janela e pulou para fora, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele viu a casa inteira subindo em direção ao céu. Sudden, I could hear Mr. Krabs break down the door, and before I could comprehend anything, that's when I saw the entire anchor lifting into the sky at lightning speed and disappeared. Logo em seguida podemos ver que aquela âncora na verdade era de um pescador que estava extorquindo todo o ouro que o Sr. Sirigueijo arrecadava na cidade. A Peppa e o George se esconderam na cabana de madeira para tentarem fugir do papai bizarro, até que a Peppa viu uma letra P gigante e logo em seguida eles foram encontrados pelo bicho. Nesse momento a Peppa então acorda assustada, percebendo que era tudo um sonho, mas o estranho era que ela estava sonhando com essa bizarrice quase todas as noites. Logo a família Pig pegou a estrada para viajar, mas o papai Pig percebeu a cara estranha da Peppa Pig e perguntou o que estava acontecendo. A porquinha então diz que está tendo sonhos muito estranhos, mas antes que o porco gordo pudesse falar qualquer coisa, eles quase bateram em uma árvore que estava caída na estrada. Imediatamente ele desceu do carro para tirar a árvore do caminho, mas fez tanta força que acabou desmaiando. Após acordar, ele decidiu que seria melhor ele contornar a árvore, mas pouco depois apareceu outra árvore no caminho e como já estava muito tarde da noite, eles decidiram descer do carro para procurar um lugar para passar a noite, mas as coisas foram ficando cada vez mais estranhas, pois enquanto caminhavam apenas a Peppa Pig conseguiu ver uma silhueta preta atravessando a estrada logo à frente. Quando finalmente encontraram um lugar para passar a noite, perceberam que aquela casa parecia ser a deles, mas isso não fazia sentido, pois eles já tinham viajado vários quilômetros e isso era impossível. Mesmo assim, o porco gordo usou todo o seu otimismo dizendo que talvez fosse apenas uma casa igual a deles, e eles continuaram caminhando. Assim que entram na casa, eles se deparam com várias sombras que pareciam ser da própria família Pig, mas quando a luz se acende eles percebem que eles tinham um sorriso bizarro no rosto. E foi nesse momento que aconteceu uma grande reviravolta nessa história. Isso porque eram exatamente aqueles porcos estranhos que estavam aparecendo nos sonhos da Peppa Pig, mas ela descobre que a Peppa esquisita também estava tendo pesadelos todas as noites, mas nos sonhos dela era a família Pig normal que a assombrava durante a madrugada. That's me. Ela então pergunta se a outra Peppa sorridente os achavam assustadores, e o papai sorridente confirma que eram todos muito assustadores para eles, pois não existiam porcos como a família Pig naquele lugar. O papai Pig normal então explica que chegaram ali por acaso, já que alguém derrubou uma árvore na estrada, e nesse momento a Peppa sorridente diz que acha que sabe quem fez isso enquanto apontou para a entrada da casa. Nesse momento a Peppa Pig então diz que em um dos seus sonhos ela viu uma figura misteriosa derrubando uma árvore e aparentemente seria aquela Peppa Pig sem rosto. Nesse momento começou um incêndio na cozinha dos porcos sorridentes, mas quando foram tentar fugir, a porta da casa se trancou sozinha. Quando os porcos tentaram correr para sair da casa pela porta da cozinha, bizarramente eles acabaram saindo na sala novamente. Nada disso fazia sentido. Logo eles viram aquela letra P misteriosa. Novamente, quando a Peppa se aproximou, acabou sendo puxada lá para dentro e caiu perto de sua casa. Porém aquela era uma versão destruída da casa da família Pig, simplesmente, mas nada disso fazia sentido.